Termo geral da PA. Então, nós temos aqui, tá? Uma PA. Então, se a gente tem uma sequência do tipo A1, A2, A3, até, vamos dizer que ela é uma sequência finita, até um AN qualquer. Então, se a diferença entre os seus termos, do tipo termos consecutivos, for igual à razão, nós temos uma PA e ela vai ser com essa cara aqui, tá? Onde seu termo geral vai ser o primeiro, soma com n-1 vezes a razão. O que danado são esses valores aqui? Então nós temos o A1 sempre vai ser quem? O primeiro termo. Então A1, primeiro termo. N, o que é esse N? N é a quantidade de termos, gente. Então aqui é o seguinte, a quantidade de termos ela é dada por N. Se a gente ver, vai ser da seguinte forma. Olha só como é que é uma PA. Uma PA, ela basicamente ela vai ser uma função do primeiro grau, tá? Ela pode ser dada por uma função do primeiro grau, uma equação do primeiro grau, ok? Então você pode resolver ela da seguinte forma, como se fosse uma função do primeiro grau, uma função linear, uma função afim, tá? Que são funções do primeiro grau. Então, N é o número de termos, ou seja, a quantidade de termos que vai ter a sequência. Então, se essa PA ela vai do A1, A2, A3 a 10, se aqui for N igual a 10, então o número de termos será igual a 10. Se esse N aqui for 100, então o número de termos será igual a 100. Então, o número de termos é a pré-determinação de quantos termos tem a sequência, ou seja, a PA. E o que vai ser esse AN? Basicamente, o AN é como se fosse aquela formulazinha, é o último termo, é o termo procurado, é o termo desejado a encontrar, é algo dessa forma, tá? E a razão, vocês sabem, o que é a razão? É a diferença entre termos consecutivos, o A2 menos A1, o A3 menos A2 e assim por diante, ok? Então, só vendo uma coisinha bem aqui, ó, a respeito da PA, se nós tivermos o seguinte aqui, ó, quando a gente vai fazer uma questão de PA, o que a gente tem que retirar da questão? Só um exemplo básico bem aqui. Vamos supor que eu coloco 2, 5, 8 e vou colocar aqui 20... um valor aqui 8, 11, 14, 17, 20. Vou colocar aqui, tá? Desse jeito aqui. Então, nessa sequência aqui, o que você vai retirar da questão? A primeira coisa que você tem que fazer é retirar da questão os dados, tá? Então, aqui, ó, tem primeiro termo? 2. Tem razão? Como é que a gente calcula? O segundo menos o primeiro. 5 menos 2, ele é igual a quanto? 3. Quem seria o último termo? Então você diz que o último termo é igual a 20. E quem seria o N? Aí você não sabe, você vai ter que determinar esse N, tá? Então, na hora de resolver uma questão que envolva termo geral, o que você tem que fazer? Você tem que retirar da questão os dados, tá? Então, para isso, a gente tem um exemplo aqui. Tá, nesse exemplo aqui, olha só, determine a expressão geral para a PA 7, 10, 13. Quantos termos tem essa PA? Não sei, tá? Não tem como saber, porque tem reticências, então vai ser uma PA infinita. Mas ela tem uma cara, e que cara é essa? A cara dela vai ser quem? A cara dela vai ser a expressão geral para essa PA. Então a gente já pode retirar da questão aqui os dados. Quais são os dados dessa questão? Eu tenho o primeiro termo, que é 7. Eu tenho o número de termos, não sei quantos termos tenho. Eu tenho o último termo, também não sei. Eu tenho a razão, é o segundo menos o primeiro. A razão vai ser quem? Vai ser 10 menos 7. Logo, a razão vai ser igual a 3. Crescente ou decrescente? Crescente, é uma PA crescente. Por que ela é crescente? Porque a razão é positiva.
negativa. Então a gente vai lá para o termo geral. Então o termo geral ele tem essa cara. A n vai ser igual a 1 mais quem? N menos 1 vezes a razão. Então a gente vai substituir o que a gente tem aqui. O que a gente tem na questão? Somente o primeiro termo e a razão. Então a gente vai substituir. A n vai ser o A1, que é 7, mais o n não tem, menos 1, e a razão que é quanto? 3. Então esse AN vai ser 7, mas não soma, pelo amor de Deus, não some isso com isso, tá? Primeiro você tem que fazer o chuveirinho. 3n menos 3. A n vai ser, quem que eu posso somar aqui? 7 e 3, não soma, mas eu vou subtrair. Então vai ser o quê? Vai ser 7 menos 3, vai dar quanto? 4 mais 3n. Se você quiser ajeitar ela, você coloca aí 3n mais 4. Será que isso daqui está certo? Você vai substituir. Porque ó, nós temos aqui ó, A1, A2 e o A3. Será se isso é verdade? Faça a prova, que você vai saber se é verdade. Então, na prova aqui, ó, você vai substituir o n. Então, para n igual a 1, você diz n igual a 1 e substitui aqui, ó, no termo geral. Então, se eu substituir aqui, ó, quem é o n? 1. Então, vai ficar A1. Quem é o n? 1. 3 vezes 1. Mais quem? Mais 4. Logo, o A1 vai ser 3 vezes 1. 3 mais 4 vai dar quanto? 7. Quem é o primeiro termo? 7. Então, você pode utilizar isso daqui para provar algumas questões, ok? Então, esse daqui é a famosa expressão da PA, ok? Então, se você denotar bem aqui, muitas vezes você pode associar isso daqui a uma função do primeiro grau, ó, tipo uma função f de n igual a quem? Igual a 3n mais 4. Parece uma função de que grau? Do primeiro grau, onde o expoente aqui é igual a quanto? O expoente é igual a 1. Então ela é uma função do primeiro grau ou uma função afim. Ok, gente? Isso vai ser detalhado nas próximas aulas a respeito de funções. Ok? Continuamos aqui com outro exemplo. Vamos lá. O que tem nesse exemplo aqui? Determine o número de termos da PA. Então nós temos uma PA. De cara, essa PA, ela tem uma numeração, uma quantidade de termos infinita ou finita. Então a resposta seria o quê? Finita, porque ela vai do primeiro termo até o último termo, que é 6. Então a gente olhando para ela, esses valores estão aumentando ou diminuindo? Estão diminuindo. Automaticamente a razão tem que ser um número negativo. Então vamos lá. Olha só, o que eu vou retirar da questão? Vamos lá, retirar os dados. Dados da questão. A questão diz o seguinte, que o A1 tem, que é igual a 82. Tem o último termo? Tenho sim, o último termo é igual a 6. O que ele está pedindo aqui? O número de termos. Então, não confundir a n com in. A n é o último termo, ele vai estar lá no final. Ó. E o n é você contar quantos tem. 1, 2, 3. Eu ainda sei? Não sei. Eu posso fazer na tora. Isso daqui. Professor, como é que faz na tora? Ora, mal, você vai feito besta assim, ó. Você vai fazendo 82, aí, menos 2, 80, menos 2, 78, menos 2, 76, e por aí vai, até chegar no 6. Depois você vai contar tudinho. Feito besta, mas você não vai fazer isso não, tá? Por favor. Então aqui eu posso determinar a razão também. Quem é a razão? O segundo, que é quem? 80, menos o primeiro, que é quanto? 82. Logo a razão o quê? Menos 2. Olha só, razão o quê? Negativo. Então é uma função que ela vai ser decrescente, tá? Então se fosse uma função aqui, ela seria decrescente, seria apontada para baixo. Então quando a gente resolver isso daqui, você vai ver que o valor que vai ficar com n lá seria negativo, se a gente fosse encontrar uma expressão geral. No caso, como a gente quer encontrar somente o n, então vamos lá encontrar esse n. Então tá lá. Vamos para o termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então vamos lá. Quem é o AN? Tem o AN? Tem. É o último termo. Quem é o primeiro? 82.
Quem é o N? Tem? Não tem. N-1. E a razão, que é o quê? A razão é negativa, que é -2. Então aqui eu já posso fazer umas operações aqui. Tipo 6, sei lá, eu vou guardar esse 6 aqui, vou deixar o 82 e vou fazer o chuveirinho logo aqui. Olha só, mais por menos, menos n vezes 2, 2n, menos por menos, mais 1 vezes 2, 2. Então, ó, como esse 2n é negativo, eu quero encontrar o valor de n, eu já passo ele positivo. Então, do outro lado lá, eu já tenho 82 mais 2, que vai dar quanto? 84. Esse 6 que é positivo, ele passa de que forma? Negativo. Então, esse 2n será igual a 84 menos 6. Gente, vai dar quanto? 84 tira 6, vai dar 78. É isso mesmo? 78 mais 6 dá 84. Então, quem está multiplicando, o inverso é a divisão. Então, você vai dividir por 2. Então, chegamos a quanto aqui? 78 dividido por 2. 78 dividido por 2, 70 vai ser 35. 8 vai ser 4. 35 mais 4 vai dar 39. Então, a quantidade de termos aqui é igual a 39. Ok? Então, resolvemos a questãozinha aqui de PA, número de termos da PA, ok? Vamos a um outro exemplo agora. Nesse outro exemplo aqui, nós temos o seguinte, ó. É um exemplo tipo mais fácil que tem. Esses exemplos que eu estou colocando aqui, gente, não são só para entendimento mesmo, tá? O aluno ele tem que se dispor a estudar para tentar assimilar mais ainda esse conteúdo, ok? Procurando questões e alguma coisa mais. Depois eu vou colocar uma lista bem boa de PA e de PG para a gente resolver, ok? Então é o seguinte, vamos identificar as suas particularidades aqui, os dados, os famosos dados. Então, o que eu posso retirar da questão aqui? Tem primeiro termo? Tem, menos 16. Tem último termo? Não tem. Quantos termos ele quer encontrar? 101. Então o n ele passa a ser 101. E eu tenho o último termo? Não tem. Então não preciso. Então não sei quem é o último termo. Também não vem ao caso. Então quem é a razão aqui? A razão vai ser quem? O segundo. Olha só aqui, menos o primeiro. Então a razão aqui, o segundo é quem? Menos 12. Menos o primeiro, que é menos 16. Então, a razão aqui, ó, vai ser menos 12, menos por menos, mais. Então, 16 menos 12 vai dar quanto? 4. Olha só, está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando. Se está aumentando, ela é crescente, ok? Qual é o termo que eu tenho que encontrar agora? O 100º primeiro. Então, vamos lá. Termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, olha só agora. Quem é esse n? 101. Então, é o termo que eu quero encontrar. Quem é o primeiro? Menos 16. Quem é o n? 101. Menos 1 vezes a razão, que é quanto? 4. O A 101 será igual a menos 16 mais 101 menos 1, 100 vezes quem? 4. Então, o A 101 será igual a menos 16, 100 vezes 4, 400. É isso? Então, o A 101 será igual a 400 menos 16. Vai dar quanto? Vai dar 384. É isso mesmo? 4 e 6, 10, vai 1. 8 vai 1, 400. Então, ok, gente. Então, nós encontramos aqui, nessa questão, o termo, o 100º termo da PA, utilizando o quê? Utilizando o termo geral. Ok? Então, até a próxima aula.